vou chamar o ex-governador, ex-senador e também ex-prefeito, que o camarada começa a endurecer o couro, é como prefeito, né? Jorge, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Por favor, pode sentar. É um prazer estar aqui contigo. E agora presencial, né? Mesmo E tomando agora? cuidado. Fizemos uma conversa, mas foi remota, né? Foi, exatamente. Uma entrevista, mas faz muito tempo, foi 2 anos, sei lá. Não, acho que não tem tanto tempo não, mas... Não, daquela não, mas eu digo que eu não venho aqui 4 anos. Ah, sim, exatamente. Fazia 3 anos que eu não dou entrevista aqui. Bom. É um prazer, tá? Prazer a todos que estão em casa, no Acre todo, né? Vocês estão... Agora me deu uma dúvida. Como é que eu posso... É ex-governador? Jorge Viana. Jorge mesmo? Tá bom assim? Jorge, então deixa eu te perguntar uma coisa. Escócia, em Glasgow, valeu a pena? Que avaliação que você faz a respeito do que foi definido ali? Uma COP, ela tem... Eu fui em algumas, tive a oportunidade, é uma área que eu trabalho, ela tem 2 semanas. A primeira é para os chefes de Estado, os líderes, poderem tomar água, poderem fazer os seus discursos, declaração. Nesse caso, o brasileiro, o presidente da República não foi. Muitos avaliam que até que foi bom que ele não tenha ido. E a segunda semana é a semana de negociação. Eu participei da segunda semana, pude acompanhar todas as negociações e os resultados, né? Eu vim já quando... e essa COP, ela terminou que tem alguns resultados importantes. Primeiro, foi concluído o livro do Acordo de Paris, da COP de 2015. Poderia dizer que é uma continuidade do que foi definido em Paris? Você acha que Paris terminou na Escócia? Ela é a conclusão, porque lá em Paris foi feito um acordo, mas ele tinha que ter regulamentado vários artigos do compromisso, do acordo. O último era o artigo 6º, que trata de mercado de carbono, foi regulamentado agora. Tinha que ter um encaminhamento sobre gás metano, sobre floresta e também sobre carvão. Também foi feito agora. Tinha que ter uma decisão sobre dinheiro dos países ricos, que era a história dos 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, para os países em desenvolvimento, para fazer a transição de uma economia de baixo carbono, né? E isso ainda é um desafio tremendo. Mas eu diria que agora começa uma transição. É um mundo novo, um mundo que tenta se descarbonizar, ou seja, tirar a dependência e parar de emitir gases de efeito estufa para ver se consegue evitar que a temperatura do planeta passe muito de 1,5 grau que já vem trazendo mudanças aí no clima. A gente vê que os eventos climáticos, assim, chuva demais num canto, seca demais no outro, queimadas, todo tipo de tragédias começando a acontecer, que são sinais reais, os cientistas falam isso, das mudanças climáticas. Jorge, deixa eu aproveitar falar aqui a respeito da pergunta do Amsterdã, que dialoga com esse teu raciocínio. Gostaria de perguntar ao ex-governador e ex-senador Jorge Viana se ele ainda vê, é uma provocação, se ele ainda vê a florestania e o extrativismo como modelo econômico para o Acre, o Amsterdã Souza, lá do bairro Jorge Lavocá. Não, legal. Acho que aí mistura um pouco as coisas, né? Florestania é um termo criado pelo Jorge Nazaré, um cara da cultura, tentando falar o seguinte, ó, nós que vivemos na Amazônia temos que nos preocupar com quem nasceu aqui, com quem vive aqui, com a cidadania do povo da floresta. É só isso, florestania. Nós implantamos a ideia do governo da floresta quando eu fui governador, já fazem muitos anos, e até agradeço as lembranças que o pessoal tem ainda do governo, né? Porque para chegar aqui na TV Gazeta, a gente passa em obras que a gente fez. Para andar na cidade, a gente passa em muitas obras, pelo menos isso talvez traduz o trabalho que eu fiz lá atrás. Mas eu posso responder ao Amsterdã colocando o seguinte, quando eu assumi o governo do Acre, o PIB do Acre era de 1 bilhão e 600 milhões. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Tudo que movimentava de dinheiro no Acre, em todos os municípios, durante um ano, dava 1 bilhão e 600 milhões de reais. Quando eu entreguei para o Binho, meu sucessor, que foi meu vice, meu secretário de Educação, inclusive você ajudou durante uma boa parte desse trabalho, eu entreguei para o Binho com mais de 6 bilhões, quase 4 vezes maior o PIB, Produto Interno Bruto. As coisas, salário de servidores, investimentos, muitas obras, muitas ações e mexendo na economia. E a nossa ideia era modernizar, por isso que a gente chamou de governo da floresta. Como é que num estado que tem 88% do território de floresta, você vai chamar governo do deserto? Tem que chamar porque a floresta segue sendo a maior riqueza nossa. Eu acho que agora, sendo objetivo, agora é que fica mais forte ainda
com essa agenda da mudança climática, da COP, você tem um Estado que põe um grupo para estudar como o Acre e o Brasil pode se beneficiar dessa agenda, da necessidade de sequestrar carbono, de comercializar carbono, tendo floresta. Jorge. Nós temos que começar a ganhar dinheiro com isso. Só que, na época que eu comecei, era um pioneirismo. E deu muito certo, porque a gente não ficou preso à ideia do passado, a gente ficou buscando o futuro, como eu acho que tem que buscar agora. Só que agora, eu lamento que os governos da Amazônia não estejam preparados para se beneficiar disso. Então, essa narrativa, esse raciocínio, esse cenário que você está colocando, que foi discutido, debatido lá em Glasgow, na Escócia, pelo que você vê, ouve, pelo que você lê dos gestores aqui, essa agenda está sendo compreendida? Qual é a tua avaliação? Eu acho que não. Por exemplo, quando eu falo de acordo de floresta, só tem um jeito de você tirar, um jeito fácil de você tirar, mais fácil, tirar o gás que está poluindo a atmosfera e mudando a temperatura do planeta, plantando árvores. Veja, nós no Acre temos quase 2 milhões de hectares de área desmatada. Você tem boa parte disso que não está usando para nada. Se a gente plantar árvore agora, o mundo vai ter que plantar 1 trilhão de árvores. Vai ter financiamento, a fundo perdido, muito dinheiro para investir em quem quer descarbonizar a economia, quem quer trabalhar, por exemplo, agregar valor nos produtos da biodiversidade. No caso nosso aqui, nós podemos ter a entrada forte de recursos se a gente ajustar o desenvolvimento do Acre à agenda que a COP estava discutindo, que o mundo inteiro vai entrar. Eu conversei, por exemplo, com 2 grandes empresários lá, porque eu entrevistei, até convido o pessoal para ver nas minhas redes sociais, tem entrevista, ainda estou postando, entrevista de especialistas sobre esse assunto. Eu gosto de passar para frente o que eu aprendo, e eu procuro aprender todo dia. Eu conversei com o Guilherme Leal. Quem é Guilherme Leal? É um dos 3 donos da Natura, uma das maiores empresas que trabalha com cosméticos, uma das maiores empresas do mundo e que mais cresce. E do lado dele estava o Marco Molina. Nós 3 ficamos conversando lá na COP, lá em Glasgow. Marco Molina é o dono da Marfrig, a segunda maior empresa processadora de proteína animal, ou seja, dono de um frigorífico e uma cadeia produtiva enorme. O cara trabalha com pecuária, com agronegócio, entendeu? E ele falou o seguinte, ou eu mudo meu jeito de processar carne, ou eu vou perder cliente. Marco Molina é uma pessoa simples, gente boa, falou, ó, eu não posso comprar mais carne que venha de lugar que está desmatando ilegalmente a floresta. Eu não posso comprar mais carne de alguém que esteja querendo ameaçar a unidade de conservação ou área indígena. Quem está falando é o cara do dinheiro. É um cara que a empresa dele só perde para a JBS. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo, eles são a segunda maior. Então, gente, não sou eu que estou falando. É a economia, é o mundo que está dizendo. Agora, eu lamento que o Estado tenha tentado até satanizar a agenda mais correta que tem. Porque nós, da Amazônia, temos que ganhar dinheiro com a Amazônia. Agora, a agenda mais correta que tem também não conseguiu distribuir renda na medida necessária, Jorge? Esse é muita gente que está te ouvindo agora, Sim. Mas eu estou ouvindo o grito deles falando assim, mas o Jorge, o PT ficaram 20 anos no governo, e como é que nós estamos? Pois é. E aí? Quando eu assumi, um professor, o salário mínimo era de R$140. O professor ganhava menos que o salário mínimo. O professor ia de ônibus à escola. Depois que eu deixei o governo, nós tínhamos que construir estacionamento na escola, porque a gente valorizou os professores, valorizou os servidores públicos. Os servidores públicos estavam adquirindo um carro. Não estou estimulando o pessoal a comprar carro, não. Por que você acha que eu dupliquei todas as vias? Está aqui a Antônio da Rocha Viana, Avenida Ceará, fazer anel viário, porque houve crescimento econômico, houve distribuição de dinheiro. Só que, aí tem um problema. O nosso país seguiu sendo um país muito injusto. Nós criamos o adjunto de solidariedade para socorrer os mais pobres, para não ter a miséria. Aí quando o Lula entrou, Fernando Henrique me ajudou, quando o Lula entrou, que criou o Bolsa Família, que a gente foi socorrer todas as famílias, o Brasil saiu do mapa da fome. O problema é que algumas pessoas tentam criar um rótulo para o passado que não é o adequado. Por que tu acha que o Lula está em primeiro lugar em tudo que a pesquisa que faz? Por quê? Porque o pessoal diz assim, na época do Lula eu ganhei dinheiro, na época do Lula tinha emprego, na época do Lula não tinha o mapa da fome. Sinto muito, é isso. Por que estão lembrando meu nome? Alguns chegam para mim, tu tem que voltar a ser governador. Porque eu acho que naquela época viram que o Acre, naquela época autoestima, o Acre era uma referência para a Amazônia, para o Brasil. Naquela época eu digo o seguinte, seguiu com outros, não estou dizendo que fui eu que fiz. Entendi. Foi um trabalho coletivo. Mas eu, sinceramente,
Acho que agora o pessoal está mais preocupado em se livrar do caos que está vivendo agora e até dizendo o seguinte, eu prefiro alguém do passado que me dê segurança para que eu tenha boas coisas para o futuro do que arriscar de novo novas e mais mudanças, né? Tem uma passagem na Bíblia, eu encerro com isso, em Provérbios. Outro dia eu conversava com um pastor, ele estava falando comigo, que diz o seguinte, quando a gente tem maus líderes, ou não tem líderes, quem paga a conta é o povo. O povo brasileiro está pagando, nós estamos pagando, cara, está piorando as coisas. Por isso que estão lembrando de alguém que passe segurança. Isso está lá, está na Bíblia, está escrito lá. Jorge, nós vamos fazer um intervalo agora e vamos voltar. Tem aqui várias